uma gravata nele, André. Só enforca só. Olha lá. Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. Então, pessoal, confusão generalizada na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Diadema, São Paulo, setor 28. Essa confusão que vocês acabaram de ver aí, gerada por disputas pelo poder, e daqui a pouco a gente vai falar sobre essa situação. Fui marcado no Instagram do Zion e lá tá todas as informações, todos os créditos para o Zion, que inclusive colocou um vídeo lá no canal, e nós vamos trazer aqui mais informações sobre essa situação lá da Assembleia de Deus em Diadema, beleza? Mas antes eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário e compartilhar os nossos vídeos, fazendo com que o nosso trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Venha também ser membro do clube de membros, parceiros do nosso canal, irmão. Aí no seu celular mesmo você pode fazer isso, tá vendo o nomezinho aí? Seja membro, pronto. Aperte aí, vá para uma página de cadastramento, cadastre-se e torne-se um membro patrocinador do nosso canal. Dê esse voto de confiança aí ao trabalho do Pedrosa. Pronto, eu tô aqui no canal do Zion e tá todas as informações aqui, né? Aqui tá dizendo assim, ó. Assembleia de Deus Belém, setor 28, em Diadema, enfrenta uma grave crise interna após acusações públicas envolvendo lideranças locais. O atual pastor setorial, Fábio Tuponi, nomeado recentemente para o cargo, é acusado por membros da igreja de promover divisão e perseguição interna desde que assumiu a direção do setor. O estopim ocorreu há 2 dias atrás, quando o pastor Ismael Ventura, líder da congregação Inamar 1, e daqui a pouco eu vou mostrar o Instagram de lá, foi acusado de roubo e envolvimento com Caixa 2. Essa é a acusação que repousa sobre o pastor Ismael Ventura, e daqui a pouco a gente vai ver o pronunciamento do pastor Ismael, ok? Ventura é descrito por fiéis da congregação como um pastor com mais de 40 anos de atuação ministerial na cidade, conhecido por nunca ter recebido salário. É um pastor da Assembleia de Deus que não optou por não receber salário, irmão. Acredite num negócio desse. É conhecido também por ajudar na construção de igrejas e por realizar trabalhos sociais com recursos próprios. Cara, é impressionante. Um homem desse deveria... né? O pessoal deveria estar investindo na vida do homem desse, não estão querendo tirá-lo da congregação. Vai entender um negócio desse. Aí, segundo o relato dos membros, o pastor setorial, que é o primeiro que a gente acabou de falar, com o apoio dos seus auxiliares, né? O Felipe Derek teria articulado situações para afastar o Ismael Ventura da congregação. A motivação, segundo críticos, poderia estar relacionada com o prestígio e o respeito conquistado pelo pastor ao longo das décadas. Ou seja, eles estavam com inveja, é o que eu entendo aqui na descrição, eles estavam com inveja pelo fato do pastor Ventura ter, ao longo do tempo, dessas décadas que ele passou lá, conquistado a admiração e o respeito da membresia. Além do conflito específico, surgem pedidos de investigação mais amplos no setor 28. É o que está aqui na descrição, e está toda a confusão aqui. E eu já vou de cara passar aqui o vídeo da confusão generalizada. Depois eu vou passar mais algumas informações sobre o assunto. Mas primeiro vamos dar uma olhada no vídeo.
Dá uma gravata nele, André. Só enforca só. Olha aí. lá. Vai. Eita, deu uma gravata no pescoço do... Eita, rapaz, velho. Solta. Eita. Isso dentro do templo, irmão. Depois do culto, dentro do templo. Rapaz. Que é isso, meu Deus? Que é isso? Que é isso, meu Deus? Tá bem. Eita. E bate boca pra lá, bate boca pra cá, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Cara, é impressionante isso, viu? É impressionante. Inclusive, tá até o vídeo aqui do pronunciamento dele, mas deixa eu voltar para cá porque eu fui procurar, como eu falei para vocês, né, informações. Encontrei aqui o Instagram da AD, né, no campo 28, Inamar 1, onde o pastor Ismael, ele administra até ele aqui, ó, uma foto com a esposa no Natal passado, né? Isso tem fotos dele e a família trabalhando, desenvolvendo aqui, tá bom? Tem várias fotos dele aqui, inclusive no Instagram que ele abriu, né? Um Instagram que ele tem, e aqui nos stories tá todas as informações sobre a questão do pronunciamento, inclusive o filho dele aqui, que eu vou passar daqui a pouco, e as informações necessárias estão aqui do vídeo do pronunciamento que eu vou passar também, tá bom? Só que o Zion, ele disponibilizou, e todos os créditos para o canal do Zion, ele disponibilizou um documento que mandaram para o Zion sobre o pronunciamento e também falando alguma coisa a mais sobre essa questão que eu vou ler aqui justamente com vocês aqui, ó. Peço, por favor, que meu nome não seja divulgado. A denúncia de hoje sobre a Belém, setor 28, em Diadema, atualmente o setor está sob a liderança de um pastor chamado Fábio Tuponi, que foi nomeado como pastor setorial e desde que assumiu tem causado grande divisão e destruição entre os irmãos. Há 2 dias, ele acusou o pastor Ismael Ventura, da congregação Yamá 1, de roubo e envolvimento com Caixa 2. Trata-se de um pastor que cresceu em Diadema, dedicou mais de 40 anos ao ministério, ajudou a construir diversas igrejas do Belém. Durante todo esse tempo, nunca recebeu salário. Segundo relatos, o pastor setorial, junto com seu auxiliar Felipe Darek, teria armado situações e criado mentiras para que o pastor Ismael fosse expulso da congregação. É importante destacar que o pastor Ismael sempre trabalhou de forma voluntária, levantou igrejas praticamente sozinho, construiu casas gratuitamente para irmãos que não tinham onde morar e até hoje realiza visitas, ajudas financeiramente à igreja com recursos do próprio bolso. Muitos acreditam que as acusações estejam relacionadas ao prestígio que o pastor tem conquistado ao longo dos anos.
por ser reconhecido como um pastor dedicado e íntegro. Peço que o setor 28 seja investigado com seriedade, pois há diversas denúncias e rumores envolvendo irregularidades financeiras, aquisições de bens com recursos da igreja, possíveis casos de violência doméstica envolvendo líderes, relacionamentos extraconjugais e outras situações graves que precisam ser apuradas com responsabilidade. Os irmãos da congregação Inhamar estão profundamente abalados com toda essa situação. Inclusive, há vídeos do dia da despedida que demonstra a comoção da igreja em relação ao que está acontecendo com o pastor Ismael, não é isso? Pronto, tá aqui, isso aqui está no canal do Zion. Eu fiz questão de trazer para aqui e eu vou botar agora o pronunciamento dele sobre essa situação. Vamos lá. Pai do Senhor, meus irmãos, meus amigos, eu venho aqui explicar para vocês, devido à repercussão que teve de uma certa situação que aconteceu no meu ministério, que eu fui convocado pelo pastor da igreja e o co-pastor, e eles suspeitando de mim de caixa 2, como não conseguiram provar, eu vim aqui explicar para vocês. Eu estou há 45 anos nesse ministério, trabalhando, evangelizando, dirigindo igreja, abrindo os trabalhos, e agora fui acusado de caixa 2. Como não conseguiram aprovar, eu vim aqui explicar isso para vocês, e não há possibilidade de mim continuar no ministério que o pastor não confia em mim. Então, por esse motivo, eu vim aqui explicar para vocês como continuar no ministério que o pastor não confia em mim. Além de não nos orientar como devemos trabalhar, ainda também não confia no trabalho que a gente executa. Então, eis aí o motivo que eu saí deste ministério e sigo a minha vida. Pronto, isso aqui tá no Instagram dele, ok? E o filho dele até se pronunciou sobre essa situação, vejam. Bom, gente, paz para os que estão aqui já há muito tempo, os que estão chegando agora. Ontem teve um vídeo de um pronunciamento do meu pai, e ele nunca foi das mídias, né? Meu pai não posta stories, meu pai nada, ele é antigo, tem 64 anos, as ocupações dele são outras. Mas ontem ele teve que fazer um vídeo, né? Devido ter vazado um outro vídeo de uma confusão numa igreja que ele dirigia. E aí ele se pronunciou por esse vídeo. E aí eu vim aqui falar um pouco sobre a situação. Não é justificativa, porque não temos que nos justificar, né? Todo mundo que trabalha no ministério de alguma forma sabe que uma hora ou outra vai enfrentar situações, né, de calúnia, de traição, essas coisas. Todo mundo sabe. E a gente já espera isso sendo do ministério. E aí meu pai falou, não, mas não é assim que funciona. Como assim? Tem 40 dirigentes aí. Como se o senhor não vai prestar conta pra gente, assim, de falar algumas coisas? O que nós estamos fazendo aqui? E aqui eu abro um parênteses já para continuar a história. Tem 40 dirigentes de congregação só em Diadema, dessas igrejas do Belém. Nenhum desses que estão lá falaram alguma coisa pública. Ficam só mandando mensagem no WhatsApp, assim, tamo junto, a gente vai estar junto. Mas eles não se posicionam. Ou porque eles devem ter medo, obviamente, eles estão lá, né? Provavelmente tem medo de alguma represália. Mas provavelmente tem medo. É só questão de tempo para que isso aconteça com vocês também. Porque vocês também estão colocando dinheiro do bolso, vocês estão pedindo ajuda para trocar uma lâmpada. Uma hora vai acontecer com vocês. Eu só abri esse parênteses para falar disso. Que tem 40 que finge que nada está acontecendo, mesmo sabendo das dificuldades que eles enfrentam. Mas como estão lá dentro, obviamente, eles não vão falar, né? Porque estão quietinhos. Pronto, esse foi o pronunciamento do filho dele. Ele também se pronunciou. Uma pessoa que trabalhou a vida toda se gastando. Isso acontece muito dentro da bleia. Né? Você se gasta, você se mata, você dá o seu sangue pela obra e no final você é descartado como lixo em alguns casos. Tá entendendo? Escanteado, esquecido, desprezado, entregue às baratas e às traças. É a cultura do cancelamento que eu venho dizendo desde sempre aqui. A Assembleia de Deus, infelizmente, desenvolveu aquilo que eu chamo de cultura do cancelamento.
E mesmo que você esteja desenvolvendo, preste atenção, você, obreiro da Assembleia de Deus, mesmo que você esteja desenvolvendo, o seu desenvolvimento vai criar inveja em alguém. E por conta disso você será perseguido, mesmo fazendo bem, mesmo tendo boas intenções, mas quando despertar a inveja no coração de alguém, se prepare para o sistema se voltar contra você. Tá lembrado de Davi, né? Davi, quando Deus usava Davi poderosamente, aquela coisa toda despertou a inveja de Saul e Saul tentou tirar a vida de Davi várias vezes. Não é isso? Então muitas vezes acontece isso dentro da bleia. Mesmo com quem está trabalhando, desenvolvendo, sofre a cultura do cancelamento por inveja de alguns. E agora, essas pessoas desprezadas, esquecidas, escanteadas, não têm mais contato com nada, administrativamente ou ministerialmente. Eu já coloquei casos aqui de pessoas até que se cancelaram. E você entendeu o que eu falei? Pessoas que, ao serem tiradas de suas funções abruptamente, sem explicação, se autocancelaram. Entendeu o que eu falei aí? Tá aqui no canal, eu já coloquei matérias aqui de obreiros e mulheres que se autocancelaram. Por quê? Porque foram retiradas de suas funções. Aí isso sobe para a cabeça. A pessoa não tem a mente equilibrada e acaba se cancelando no processo. Pode ver aqui, depois pesquisa aí o canal e você vai ver matérias que eu coloquei aqui de pessoas que se cancelaram por causa desta famigerada cultura do cancelamento, produzida por esses ditadores travestidos de pastores da Assembleia de Deus. Mas o dia do juízo vai chegar. O dia do juízo vai chegar e todos vão estar diante daquele trono. Não é isso? Todos. E todos serão julgados. A igreja não será julgada no juízo final, eu acredito nisso. Está entendendo? A igreja não passará pelo juízo final. O juízo final é para todos aqueles que praticaram a impiedade, a injustiça, os injustos. E o que tem de gente dentro da Assembleia de Deus praticando iniquidade, injustiça, é um absurdo. Vamos ouvir da boca de Jesus assim, ó. Afastem-se de mim, eu não conheço vocês. Não conheço vocês. Mas a gente pregou, a gente rodou de um pé só. Mateus 7:22. Afastem-se de mim, vocês que praticaram a iniquidade, a injustiça. Quem ama e pratica a injustiça é do capeta, tá? Na primeira carta de João. Porque os filhos de Deus, eles praticam a justiça, aquilo que é justo. Mas os filhos do Satanás, os filhos do capeta, os filhos do capiroto, amam e praticam a injustiça. Filho de Deus não. O nascido de novo, ele ama fazer a justiça, ama aquilo que é justo. Eles têm fome e sede de justiça, mas naquele dia se prepare, vai quebrar a cara, achando que vai, mas não vai, não vai. Sabe por quê? Porque meu Deus é justo. Meu Deus é justo. Acha que vai, mas não vai. Meu Deus é justo. Amaram e praticaram a injustiça o tempo todo, com Bíblia na mão, rodando, pulando, profetizando, falando em labarachúrias, vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Essa é a minha opinião, viu? Essa é a minha opinião. E qual a sua opinião? Eu venho fazendo uma série de vídeos aqui no canal falando sobre o sistema que a Assembleia de Deus criou. Um sistema de ditaduras, dinastias, nepotismos, disputa pelo poder e corrupção moral. São 5 pontos. Eu vou deixar o link aqui no card, aqui, ó. Acesse ele.
E eu vou provar a você que esse sistema é uma realidade dentro da Assembleia de Deus. E por causa desse sistema, muitos vão quebrar a cara naquele dia. Os ditadores, as dinastias, os nepotismos, as disputas pelo poder e as corrupções morais, naquele dia ouvirão da boca de Jesus: eu não conheço vocês. Apartem-se, saiam, passem. Eu não conheço vocês. Agora eu vou querer a sua opinião aí nos comentários. Deixe sua opinião nos comentários, pois a sua opinião também é relevante para o crescimento deste canal. Curta, comente, compartilhe, se inscreva. Faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, é um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Concluo meu discurso com o tema do nosso canal. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por darem ouvidos a espíritos enganadores, doutrinas de demônios, sob a hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo a mente cauterizada. Deus abençoe e até a próxima.